a nossa revisão referente ao conteúdo da nossa avaliação da semana que vem. Como todos vocês já devem estar sabendo, dia 8 é o dia da nossa avaliação de Química, e dentro do nosso estudo feito até o prezado momento, a gente vai cobrar nessa prova, basicamente, 3 assuntos, que vocês também já conhecem, que são a evolução atômica, o estudo dos átomos e íons e a isotopia. Então, o pessoal que chegou um pouco atrasado na sala, vou dar o mesmo aviso que eu dei inicialmente. Pega aí seu caderno, uma caneta ou algo que você possa anotar, um lápis, e anota aí as principais informações da aula de hoje, porque hoje nós iremos revisar todo o conteúdo presente na nossa avaliação. Então, vamos começar pelo processo da evolução atômica. Então, como todos vocês sabem, né, o primeiro átomo da história da química, ele foi criado por John Dalton, por volta de 1808, onde esse átomo ele passou a ser conhecido como bola de bilhar. Por que esse átomo passou a ter essa nomenclatura? Devido às características que Dalton atribuiu a esse átomo, dentre as quais a gente pode destacar que Dalton considerou um átomo indivisível, indestrutível, 100% maciço e extremamente pequeno. Então, esse conjunto de características, certo? Ele foi que determinou o chamado primeiro modelo atômico. Porém, como todos vocês sabem, o nosso átomo atual, ele tem um formato, ele tem uma estrutura completamente diferente desse primeiro átomo. Por quê? Porque logo em seguida surgiram outros modelos atômicos, obviamente, que foram melhorando a sistemática desse átomo através de novas descobertas, através de novas características. Então, logo em seguida, o segundo modelo atômico, ele foi criado por J.J. Thomson, por volta mais ou menos de 1897. Então, como vocês podem analisar aí o período das datas, o átomo de Dalton, ele prevaleceu quase que por um século. Então, ele prevaleceu em um período bastante longo, porém, Thomson traz para o modelo atômico algumas características que Dalton não tinham apresentado. Então, dentre as características que Thomson atribuiu ao átomo, uma das mais importantes foi a questão das partículas elétricas de um átomo, certo? As chamadas partículas subatômicas. Então, o modelo atômico de Thomson, ele passou a ser conhecido como pudim de passas, ou, dependendo do autor, pudim de ameixas, porque, segundo Thomson, um átomo ele apresentava cargas elétricas positivas e negativas, porém essas cargas elétricas estariam sempre em mesma quantidade. Ou seja, se em um átomo você analisar 10 cargas positivas, automaticamente ele teria 10 cargas negativas. Então, se você analisasse um átomo que apresentava 20 cargas positivas, então ele teria que lhe apresentar também 20 cargas negativas. Então, no caso do átomo de Thomson, certo? Uma das principais descobertas para o átomo foi justamente essa questão das cargas elétricas, onde cada uma desse tipo de carga recebeu uma denominação já definida. Para as moléculas
desculpa, para as subpartículas que tinham cargas positivas, ele denominou de próton. E para as que apresentavam cargas negativas, ele determinou de elétrons. Tranquilo, gente, até agora? Quem tiver alguma dúvida, pode acionar seu microfone aí, fazer sua dúvida, certo? Fazer sua pergunta, ou perguntar no chat, vocês que escolhem. Só não podem ficar com dúvidas para a nossa avaliação. Tranquilo até agora? Então vamos prosseguir. O terceiro modelo atômico a ser estudado na história da química é o modelo atômico de Rutherford, certo? Esse modelo atômico, ele passou a ser conhecido como sistema solar, ou, dependendo do autor, sistema planetário. Por quê? Porque foi nesse modelo atômico que a gente começou a observar a estrutura do átomo semelhante à que a gente tem no átomo atual. Porque foi a partir do átomo de Rutherford onde houve a divisão das regiões do átomo. Então, segundo Rutherford, um átomo ele tinha duas regiões distintas, onde a parte central era carregada positivamente e ele denominou de núcleo. E na parte periférica era carregada negativamente, aonde ele chamou de eletrosfera. Então, vou repetir novamente, que surgiu aqui uma dúvida. Então, no átomo de Rutherford, uma das suas principais características foi que ele apresentou a ideia atômica com duas regiões distintas. Uma parte central, que ele determinou de núcleo, que era carregada positivamente, ou seja, para Rutherford, no núcleo estariam os prótons, as partículas de carga positiva. E na parte de fora desse núcleo, na parte periférica, estariam os elétrons. Porém, Rutherford também faz uma afirmação que começa a quebrar também as ideias de Dalton, que é justamente a afirmação em que os átomos apresentam grandes espaços vazios. Então, se um átomo apresenta grandes espaços vazios, obrigatoriamente, ele não é 100% maciço. Deu para entender, galera? Deu para entender, Christian? Tá tranquilo até agora? Nosso quarto modelo atômico foi o átomo de Bohr, né? Onde, no átomo de Bohr, ele surgiu apenas 2 anos depois do átomo de Rutherford. Rutherford criou seu modelo atômico por volta de 1911. Rutherford criou seu modelo atômico, Bohr criou seu modelo atômico por volta de 1913. Então, a gente vê que foi o menor intervalo de tempo, porque Bohr fez uma espécie de ajuste no átomo de Rutherford, onde, dentre as principais características que Rutherford já tinha se posicionado a respeito de um átomo, Bohr acrescentou uma também de fundamental importância, é que cada camada eletrônica já tinha sua energia definida. Então, você não poderia colocar os elétrons de forma aleatória. Os elétrons tinham que ser colocados em cada camada eletrônica, porém, cada camada já tinha sua quantidade de elétrons estabelecida. E é o que a gente aprofunda mais um pouco no estudo da química e conhece como a chamada distribuição eletrônica, K2, L8, M18. Então, você não pode ultrapassar a quantidade de elétrons em um determinado átomo. Então, basicamente, a junção
desses 4 modelos atômicos é que nos dá o formato do átomo atual, certo? O átomo atual, ele é dividido em 2 regiões, ele tem núcleo e tem eletrosfera. Quando eu falo átomo, eu tenho que ter a ideia que a sua resultante de cargas elétricas é sempre igual a 0, então o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok, gente? Quando você escutar a palavra átomo, você tem que ter sempre a ideia que a resultante de carga é nula. Quando você escuta a palavra íon, a resultante de cargas é sempre diferente de 0. Então, essa é a nossa segunda parte da nossa provinha. Então, o que acontece? Quando é que eu analiso um átomo? Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando é que eu estou diante de um íon? Quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, no caso do átomo, certo? O que a gente precisa relembrar para a nossa prova? A estrutura do átomo é de fundamental importância. Então, preste atenção. Na parte inferior do átomo, estará sempre lhe indicando o número atômico. Lembrando que o número atômico corresponde ao número de prótons. Na parte superior, estará sempre o número de massa, que é a soma de todas as partículas que existem no núcleo desse átomo, que são os prótons e os nêutrons. Lembra da nossa formulazinha? A é igual a P mais N. Tranquilo? Então, no estudo do átomo, o que você tem que lembrar é isso, que o número atômico, vou repetir agora, André, o número atômico é igual ao número de prótons. Então, dentro da prova, se tiver alguma informação falando número atômico, está indicando a quantidade de cargas positivas. Na parte superior, existe a indicação do número de massa. E o que é a massa do átomo? É tudo aquilo que está presente no núcleo do átomo, que são os prótons e os nêutrons. Daí que eu tenho a fórmula A igual a P mais N. E nunca esquecer que em um átomo, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Ok? Tranquilo, gente? Continuando. Então, no caso da questão da diferença entre prótons e elétrons, você calculou, isso deu diferente, então a gente vai estar diante de um íon, onde essa diferença ela pode ser de caráter positiva ou pode ser de caráter negativa. Caracterizando assim duas partículas com nomenclatura diferente, que é o chamado cátion e o chamado ânion. Quando é que eu estou diante de um cátion? Quando a resultante de cargas ela tem valor positivo do lado superior direito da indicação. Quando é que eu estou diante de um ânion? Quando a variação de cargas apresenta um número de elétrons superior ao número de prótons. Entendido, galerinha? Então, recapitulando, cátion, a resultante de cargas ela é positiva. Ânion, a resultante de cargas ela é negativa. Então, no cátion tem mais próton do que elétron. No ânion tem mais elétron do que próton. Surgiu uma perguntazinha aqui no chat, aí eu não quis quebrar a linha de raciocínio. A pergunta é: quem foi o responsável pela partícula neutra? Então,
foi um cientista químico chamado de Chadwick, certo? E essa questão aí do Chadwick fez com que nenhum químico anterior fosse responsável pelo átomo atual, porque o surgimento do nêutron ele foi por volta de 1915 e o átomo de Bohr foi por volta de 1913. Então, por isso que o átomo atual ele é um somatório de várias informações que a gente tem hoje em dia. Lembrando que no núcleo atual estão os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não apresentam carga elétrica. Eles só estão presentes no núcleo e servem, obviamente, para você calcular a massa do átomo. Entendido, Gabriela? Deu para entender? Então, vamos continuar. A nossa última parte da prova é quando existem repetições no cálculo dessas partículas. Por exemplo, quando você vai analisar um conjunto de átomos ou um conjunto de elementos químicos, vamos supor, numa mesma questão, você vai analisar 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, e aí, na hora que você calcula as partículas, que você sabe que em um átomo ou em um íon, você pode ter valores numéricos de 4 partículas, prótons, nêutrons, elétrons, e a junção dos prótons e os nêutrons lhe dão a massa. Então, diante dessa situação, existem questões, por exemplo, que você pode calcular um conjunto de átomos e 2 deles ter alguma repetição. Mesmo próton, mesma massa, e daí que surge o estudo da isotopia, certo? Então, quando a gente analisa os fatores da isotopia, são de acordo com as partículas existentes no átomo. Então, por exemplo, se em um átomo eu posso ter 4 valores numéricos, então os grupos que caracterizam o estudo da isotopia apresentam também 4 grupos, que são isótopos, que vocês já conhecem, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Lembrando a todos que o prefixo iso significa mesmo, e nesse caso a gente está falando de cálculos. Então você tem que ter igualdade na quantidade daquela partícula específica do grupo. Então, por exemplo, para serem isótopos, eles devem apresentar a mesma quantidade de prótons. Então, se você tiver 2, 3, 4 átomos que deu a mesma quantidade de prótons, então lá na sua provinha você assinala que esses átomos eles são de caráter isótopos. Segundo grupo, são átomos considerados isóbaros. Quando é que os átomos são considerados isóbaros? Átomos são considerados isóbaros a partir do momento que, quando você faz o cálculo das partículas, 2 ou mais deles apresentam a mesma quantidade de massa. Terceiro grupo, isótonos. Quando é que os átomos são isótonos? Quando você fizer o cálculo da partícula e eles apresentarem repetição em relação à quantidade de nêutrons. E eles passam a ser isoeletrônicos quando apresentarem no cálculo das partículas a mesma quantidade de elétrons. Porém, nos isoeletrônicos, vocês devem ter um pouquinho de cuidado. Por quê, professor? Porque se a questão da prova envolver um íon, você tem que lembrar, em íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. E para formar um íon, seja ele cátion ou ânion, você só altera os elétrons. Você não altera as partículas que estão no núcleo do átomo.
Então, gente, basicamente, a nossa provinha vai falar desses 3 assuntos que eu acabei de revisar com vocês: evolução atômica, estrutura de átomos e íons e noções de isotopia. Repetindo, a nossa prova, ela consta de 8 questões, todas elas de múltipla escolha. A prova está num caráter que dá para você resolver com tranquilidade, óbvio, a partir do momento que você se prepare para essa prova. Outro fator importante, vocês vão ter o horário da aula de segunda-feira para desempenhar a resolução da prova. Portanto, é de fundamental importância que vocês estejam solicitando a entrada na sala de aula no horário da aula, gente. Tem gente pedindo a entrada 15 minutos depois, 18 minutos depois. Teve aluno que pediu a entrada há poucos instantes. Então, isso para a próxima segunda-feira, se você se atrasar, se você não conseguir entrar, você vai estar perdendo tempo da resolução da prova. Como todos vocês sabem, a gente só tem uma aula por semana, de 9h20 às 10h15. Então, esse será o nosso horário da prova. Às 10h15, a prova... A prova será finalizada. Deu para todo mundo entender ou não? Deu para todo mundo entender ou não? Deu, professor. Alguém tem alguma dúvida? Professor, quem é Souza Melo? Eu também eu parei na hora que eu estava falando por conta disso. Mas eu acho que não é ninguém da nossa sala, não. Mas eu vou deixar registrado aqui para ver, ver se a coordenação consegue identificar quem é. Gente, alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Ninguém tem nenhuma dúvida? Deu para fazer as anotações com tranquilidade? Outro detalhe importante. Revisem os videoaulas, ok? Hoje não vai ter atividade para casa em relação a exercício, porém vocês têm uma atividade semanal, o que é se preparar para a prova durante toda essa semana. Então, refaz os exercícios, refaz aquela atividadezinha de revisão, vê qual dos 3 assuntos você está com mais dificuldade e assiste novamente o videoaula. Tranquilo, gente? Tranquilo, galerinha? Tranquilo. Deu para todo mundo entender? Ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém tem nenhuma dúvida, gente? Não, professor. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida... Professor, Oi. eu queria... Essa aula ela vai ficar disponível lá no Classroom? Vai, a partir de amanhã ela já está lá. Beleza. Viu? Valeu, só isso. Tá. Tchau, gente. Um abraço. Boa semana para todos. Preparem-se para a prova. Vamos fazer um rendimento show de bola. Quero ver várias notas acima da média. Segunda-feira, nossa provinha. Tranquilo? Tranquilo. Um abraço. Podem sair. Show. Tchau, professor. Tchau. Tchau.